exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia. Depois de cantar bonito, né? Deus abençoe vocês. Eclesiastes capítulo 5 é a nossa leitura. Vamos ler um capítulo inteiro da Bíblia hoje, como fazemos sempre. 5. Vamos ler juntos esse capítulo todo. Em seguida nós estudaremos o mesmo capítulo. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Maravilha, podem respirar quando estiver lendo, tá? E esperar os outros, vai todo mundo junto, tá legal? O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com os olhos. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Como saiu do ventre da sua mãe, assim não voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar. Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Amém. Tome assento, por favor. Louvado seja o Senhor para sempre. Nós estamos caminhando para completar o estudo de 4 livros da Bíblia, chamados de poéticos
e esses 4, mais especificamente, como livro de sabedoria, que se junta a salmos, e aí fazem os livros poéticos. Muito bom estudo. E o livro específico de Eclesiastes, ele foi organizado para fim de estudo em 3 lições. A primeira nós já tivemos aqui no domingo passado, e foi extraordinário estudar. A primeira foi as experiências. Hoje nós vamos tratar sobre os contrastes da vida e, se Deus quiser, domingo, sobre o fim da vida humana. Vejam a importância desse livro da Bíblia, escrito há 1000 anos antes de Cristo e atualíssimo hoje. Tudo gira em torno disso. A gente quer saber quais são as experiências que a vida nos reservam. A gente quer saber um pouco sobre os contrastes, aparentes injustiças da vida, que estão diante de desigualdades da vida, os contrastes e desigualdades da vida, e, sobretudo, sobre o que acontece no fim da vida humana. Esse é o livro de Eclesiastes, que nós estamos estudando aqui e já lemos bastante. Antes de tratar dele especificamente, deixa eu mostrar para vocês o que nos espera a partir de março. Hoje nós estamos aqui no último culto com ceia do Senhor, que costuma ser um culto em que mais pessoas vêm do que todos os domingos. Eu queria convidar você para ceiar todos os domingos conosco, porque tem aqui a ceia do Senhor, mas tem a ceia da Bíblia, que Jesus disse, não só de pão, mas da palavra do Senhor Jesus. E todo domingo aqui nós temos uma verdadeira ceia, um verdadeiro banquete da palavra de Deus, manuseando e preparando nossa vida, de nossos filhos, das futuras gerações. O que nos espera a partir do mês de abril, já teremos no começo do primeiro domingo, no último domingo desse mês, nós já estaremos estudando João. E chegamos em João, é quase como um suspiro. É o evangelho mais lido, provavelmente a porção da Bíblia mais lida no mundo, é o evangelho de João. Quando você tiver alguém que você quer recomendar a leitura da Bíblia, diga, leia a Bíblia toda, começa por João. É assim que quase todas as pessoas fazem. E nós vamos, durante 13 domingos, debulhar João. Olha lá como bonito aquela figura de lavando os pés. Só João trata desse assunto de Jesus, recomendando a humildade e lavando os pés aos discípulos. Então, já estão aí as revistas, graças a Deus, chegando agora mais cedo. E para você, adulto, tem para adolescente, tem para os seus filhos de 8 a 11 anos, de 6 a 8, de 3 a... todos. E todos nós estudamos a mesma parte da Bíblia, só com linguagem apropriada para a nossa geração, para que a família esteja unida e esteja sendo edificada da mesma forma, e papai e mamãe possam conversar sobre isso. Nós estudamos a Bíblia, por isso nós lemos, nós nos utilizamos de uma revista preparada cuidadosamente para ajudar como um auxílio didático. Antes de eu começar também, eu quero me solidarizar, estou vendo aqui a Josiane e parte da família, que bom vê-la. Alguns domingos ela se despediu para ir para São Luís com seu esposo, trabalharem lá, e a sua querida mamãe foi recolhida ao céu. E ela está aqui com alguns parentes. Vamos aplaudir essa família e a vida da nossa querida irmã Lídia, que sempre foi entre nós
um testemunho de glória e um testemunho de bênção do céu. Bênção do céu. Louvado seja o Senhor. Vejam então como é que nós organizamos esses 5, 6, 7, 8, 4 capítulos. Por isso que é muito bom a gente ter nosso manual para ver como é que a gente pode estudar a Bíblia de modo um pouco mais compacto, provavelmente um pouco mais atraído, porque quando você vê a Bíblia, as letras são pequenas, nem sempre está organizadas por tema. Você diz que não entende muito e não sabe como estudar. Os 4 capítulos estão organizados no nosso estudo em 3 tópicos. Como vocês percebem, capítulo 5 está aqui, capítulo 6 está aqui, capítulo 7 e capítulo 8 se encontra nesse tópico aqui. A gente procura ver qual é a alma principal desses capítulos para trazer para cá sem muito ou quase nenhum artificialismo. E para a gente entusiasticamente, que é assim que nós fazemos quando estudamos a Bíblia, fazermos isso, depois irmos para a ceia do Senhor, queria que você me emprestasse aí sua voz, seu coração, para a gente interagir um pouco. Grite comigo, eu vou perguntar e você responde. Qual é o assunto do nosso estudo hoje? Isso, se você esquecer do subtítulo A Casa de Deus, os contrastes da Bíblia, não se esqueça que você estudou Eclesiastes capítulo 5, verso 8, isso já basta. Mas se você quiser dar um título que resuma isso, aí está a sugestão: A Casa de Deus e os contrastes ou desigualdades da vida. E há um texto no meio disso tudo que a gente escolhe, um texto áureo que possa ter algo em comum com tudo isso que nós vamos estudar. Por isso, qual é o texto áureo de hoje? Porque como você percebe, nós preferimos a escritora e a equipe editorial de sugerir que a gente se preocupe um pouco com não haver precipitação, principalmente com palavras, tanto na casa de Deus, quanto como se faz voto, como se fala e se diz sobre riquezas, e quando a gente avalia desigualdades da vida e contrastes da vida. Em qualquer circunstância, palavras são muito reveladoras. A Bíblia diz: a boca fala do que o coração está cheio. Então, há pessoas que pensam dizer que não tem controle nas palavras, e foi só de boca, mas é quase que indefensável isto, porque a Bíblia diz que não dá para sair coisa boa se o coração for ruim, e nem coisa ruim se o coração for boa, e a boca fala do que o coração está cheio. É revelador as palavras. E uma verdade que é sugerido que nós reflitamos, há mais de tantas, que enquanto nós estudarmos aqui, cada um de vocês, o Espírito de Deus vai estar falando e você vai tirar lições práticas, verdades práticas para a sua vida. O Espírito Santo e a Bíblia são tão ricos que cada um vai encontrar algo para si, mas algo em comum, de nós devemos pensar de forma prática ao final do nosso estudo, da nossa leitura. Nós chamamos de verdade prática. Digam comigo, a verdade prática de hoje é qual? Eu acho que a minha lanterna aqui falou em vaidade da vida, que ela foi embora já, para a gente ver que é passageira, até a lanterna, a pilha, a bateria, tudo passa, né? E não acho que não está funcionando não. Dê uma olhadinha se pode me ajudar. Vejam, nossa verdade prática tem alguns elementos, nosso pensamento prático. Como encaramos as palavras
as riquezas e as injustiças, desigualdades ou contrastes da vida revelam o estágio de nosso relacionamento com Deus. Olhe como é tão importante. Nós estamos aqui num culto e há pessoas que pensam lá fora que é inútil vir a uma igreja, prestar um culto a Deus, dizem que isso não tem valor nenhum a não ser para depois da morte, como se Deus fosse coveiro ou se Deus fosse vampiro que gostasse só de alma e de vida. Negativo. A vida cristã, ela funciona para esta vida. Quando perguntaram a Jesus, Jesus, o que será de nós que vamos para o culto, que às vezes abandonamos coisas que temos, que damos nossas ofertas, que vamos ao culto ao invés de ir para outro lugar? Ele disse, olha, vocês receberão ainda nesta vida, muitas vezes mais, e ainda, atenção, de graça, de troco, se fosse falar. Jesus não diria isso, mas o paraense diria de lambuja, de contrapeso, a vida eterna. Ou seja, nesta vida funciona, dá resultado muito grande, é o que nós vamos ver aqui, a diferença. O nosso tema da nossa igreja esse ano é sal da terra e luz do mundo. E Jesus disse, vocês são sal da terra e são luz do mundo. Jesus não disse, vocês serão, disse, vocês são, ainda que não queiram. Pode ser até sal insípido, aí é problema de vocês, mas que vocês são, são. Pode ser até luz escondida, aí é problema de vocês, mas que são. Ou seja, vocês têm alguma coisa a adicionar de qualidade para a vida de vocês, a mais daqueles que não têm, e que não buscam, e que não cultivam a fé em Deus. Vocês sempre terão alguma coisa a mais, vocês sempre poderão influenciar o ambiente onde vocês estão, nem sempre pelo que vocês falam ou fazem, mas pelos que vocês são, num ambiente onde estão. É tão comum a gente ver essas coisas todas. Entra um irmão, uma irmã, isso acontece sempre. Diz, opa, não vamos mais continuar porque chegou o irmão, chegou a irmã. Opa, não vamos mais falar palavrão porque chegou o irmão, chegou a irmã. Imagine só se o irmão chega e vai falando isso e vai dizendo isso. Uma pessoa numa família ajuda aquela família a melhorar bastante. E a probabilidade não, a certeza é de que a luz iluminará aquela família, contagiará aquela família, o sal também aquela família. E aqui nós estamos vendo de modo prático, um homem considerado o mais sábio do mundo, um grande monarca, dizendo, olhe só como é a vida sem Deus. E é isso que Eclesiastes trata. O pastor Itamar nos ensinou aqui. Eclesiastes quer dizer ensinador, pregador, aquele que faz o que eu estou fazendo aqui. O nome Eclesiastes, por isso é o nome do livro. E toda essa leitura de Eclesiastes, ela tem um refrão. Tudo debaixo do sol é vão e passageiro. Não deve ser colocado como valor permanente e nem tomar o lugar de Deus, senão a decepção vai ser. É como correr atrás do vento, passa, não fica e frustra. Esse é o livro de Eclesiastes. Com uma exceção só. O livro de Eclesiastes, no final, ele termina dizendo, de tudo que se disse, o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Aí Salomão muda de enfoque nessas questões, dizendo que quando o ingrediente da fé em Deus entra na vida das pessoas, a vida passa a ter sentido, valor, e as coisas se organizam. É muito interessante como é que Jesus entrou na história e disse assim, olha, me dê o primeiro lugar na vida de vocês, que vocês vão ver como a vida de vocês se organiza, deixa de ser uma confusão, que vocês não sabem para onde vir, vocês vão ver como elas se organizam. Porque se você deixar o que é mais importante no fim da fila, você não tem como organizar direito o resto. Mas a gente, quando vai até fazer uma lista do dia, da nossa agenda, a gente diz, hoje, esse é o assunto mais importante, é o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto. E aí você, onde está colocando a fé
e onde está colocando Deus. Você diria, bom, mas hoje Deus para mim não é tão importante. Engraçado, você só acordou porque foi Ele que fez te acordar. Você só está respirando e vivendo porque Ele que está dando isso para você. O resto é consequência. Imagine, se eu não acordasse hoje, como é que seria? Nada disso existiria. Então, é isso que Eclesiastes nos ajuda a pensar e a fazer. Vamos lá então, são 3, a casa de Deus e o voto que fazemos a Deus, é o primeiro tópico. O segundo tópico é vaidade das riquezas, vaidade das riquezas, e o terceiro, os contrastes, ou como nós costumamos falar às vezes até as desigualdades da vida. Olhe como a Bíblia nos ensina sobre isso. Primeiro, guarda o teu pé. Quem pode me ajudar fazendo a leitura? Pegue sua Bíblia. A gente não coloca esse texto aqui para não atrapalhar você de conhecer sua Bíblia, seja de papel, seja eletrônica. 5, verso 1. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Depois de termos estudado bastante sobre as circunstâncias da vida já para trás, aí o nosso livro de Eclesiastes, a Bíblia, vai mostrar o valor, como é que influencia a sua vida cristã e a sua fé. E ele vai começando logo a dizer, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Olha só, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe o que faz o mal. A primeira conclusão que a gente tira disso, guarda o teu pé. E ao guardar o pé, pé quer dizer movimento, pé quer dizer, na linguagem bíblica, santificação. Por isso que Deus disse, Moisés, tira a sandália dos teus pés, o lugar, discernimento de onde a gente está, para onde a gente vai. E pé também significa decisão da nossa cabeça no caminho que nós queremos andar. Existe um hino na nossa harpa, de número 432, a harpa cristã, que diz assim, que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna mansão, minha voz se faça ouvir. Pedido, guarda o pé. Guarda o pé. Você frequenta casa, você frequenta trabalho, você vai em tantos lugares, você investe, emprega tanto tempo em tantas atividades. Minha pergunta é, quanto tempo desses pés você vem para a casa de Deus? Para começar. Porque não vale a pena dizer, guarda o seu pé quando entrar na casa de Deus, se a casa de Deus para você não tem nenhuma prioridade. Não presta para você. Aqueles que dizem, eu não vou à casa de Deus, eu não preciso da casa de Deus, eu sou um desegrejado, eu passeio por todos os lugares, não tenho, essa aqui, a palavra de Deus não se aplica a você. Nem isso Deus lhe alcança quando diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque seus pés são mais acostumados com todos os demais ambientes, eles não lhe convidam, eles não lhe ajudam a vir para a casa de Deus. Nós temos um fenômeno crescente hoje no mundo, a razão, não sei o que foi, as pessoas que dizem, não, eu sou desigrejado. Que coisa, que qualidade, né? A Bíblia não tem valor nenhum naquilo que diz. Então, primeira conclusão, venha à casa de Deus, habitue-se a vir à casa de Deus, para que você tenha direito de exercer e viver o que a Bíblia diz. A diferença é guardar os seus pés na casa de Deus. Não fique afastado da casa de Deus, e quando vier à casa de Deus, venha com discernimento, venha com discernimento, venha para a presença de Deus. Todo mundo sabe o que significa dizer isso. Em alguns lugares, você não entra se não for com certos trajes, e não vai tratar se não for os assuntos que tiverem agendados.
em muitos lugares, eu nem vou descrever aqui, mas muitos. E na casa de Deus, quando você vem, você diz assim: estou indo para a casa de Deus, eu vou do melhor modo que eu posso, eu vou com paz, eu vou com trajes que não me constranjam e nem constranjam a Deus, se é que eu tenho alternativa e possibilidades. Eu vou tratar de quais assuntos hoje, a minha alma vai se derramar diante dele, ainda que eu esteja preocupado, eu vou deixar nas mãos dele para poder dar glória a ele. Tudo isto significa: guarda os teus pés, fazer distinção. Quando você vem para casa ou chega aqui na casa de Deus, alguma coisa diferente você traz e acontece no seu coração do que qualquer um outro lugar. A Bíblia diz: eu prefiro um dia na casa de Deus do que 1000 anos fora da casa de Deus. É muito legal a gente habituar. Eu não sei quantos aqui, eu sei que eu posso dizer para vocês que ao longo do tempo a gente sente falta. E a Bíblia diz: guarda os teus pés para vir, guarda os teus pés quando entrar, e sai abençoado, porque você guardou quando veio. O salmista disse assim: alegrei-me. Sabe o que quer dizer? Os meus pés se movimentaram quando eu pensei: vamos à casa de Deus. Minha alma toda se fez para a gente guardar os pés na casa de Deus com temor. Nós precisamos ter isso, a reverência e o temor a Deus, e levar daqui desse culto o que há de melhor no coração de cada um de nós, independente às vezes do que é apresentado no culto. Eu sou o templo, e eu vou buscar, e eu vou com temor a Deus, e eu vou sair abençoado. Eu vou ser abençoado, vou adorar a Deus e vou sair para servir a minha família, o meu trabalho, mas diferente, com conteúdo diferente. Guarda o teu pé, Samuel, quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé para ter tempo para vir à casa de Deus, para poder sentir a diferença do que é servir ao Senhor e à casa do Senhor Jesus. Que maravilha! Próximo, palavras precipitadas. Vamos lá. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Que lição legal, depois de nos ensinar que os nossos pés devem ter vontade de vir à casa de Deus, se alegrar de vir, e que a gente deve guardá-lo no sentido de procurar chegar a Deus com temor e de prestar um culto sincero a Deus. As palavras precipitadas. Vejam bem o que diz o verso de número 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Atenção. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Verso 1. Verso seguinte: não te precipites com a tua boca, nem com teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está no céu, Deus te conhece. O exercício de pronunciar não é para Ele saber, é para fazer bem a você, a sua alma, porque você só sabe expressar quando você diz. As pessoas chegam e dizem assim para mim: pastor, graças a Deus, o senhor não tem a solução para mim, mas pelo menos o senhor me ouviu, eu já vou sair daqui abençoado. Assim são as pessoas. Não é Deus que vai ser maior ou menor pelo que você falou, mas a chave perfeita de palavras precipitadas. Na verdade, palavras precipitadas não devem ser ditas em lugar nenhum, em nenhuma ocasião e para ninguém. Todos nós nos arrependemos de palavras que dizemos, e se diz que são flechas, solta o vento, que a gente não consegue depois. Por isso que a gente tem que pedir desculpa, por isso que a gente tem que pedir perdão, por isso que a gente tem que aprender, porque a Bíblia diz que realmente a língua é o órgão mais incontrolável de todo o ser humano.
E a Bíblia diz que se você domina a sua língua, você é sábio. E dizer, ao dominar não quer dizer ser perfeito não, mas é controlar para diminuir o risco dela, porque ela bota tudo a perder, ela incendeia tudo. A Bíblia é tão nesse sentido que ela diz que a língua mal usada é como faísca de fogo que incendeia a floresta toda. Tchic, acabou. E ela diz assim, se você não sabe o perigo e o valor de você poder controlar a língua, olha esses navios, uns grandões aí, 500 metros aí que andam no mar. Olha lá, como é que eles se dirigem? É um lemezinho pequenininho que está lá atrás do navio, bem pequenininho, que dirige ele todo. Diz, a língua, as palavras decidem, colocam você em má situação ou não, por isso palavras precipitadas. Principalmente no culto. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Como é que você deve pensar? Para que ficar falando bobagem? Para que ficar atrapalhando? Para que ficar cochichando com o irmão? Para que deixar de cantar na hora que todos cantam? Para que deixar de louvar na hora que todos louvam? Para que deixar de dar uma oferta na hora que todos dão? Por que querer dizer para Deus tanta coisa? Porque geralmente quando a pessoa, o ser humano fala muito, tudo que ele fala é para provar aquilo que ele não é. As pessoas que são mais controladas com o que falam, falam muito pouco. E quando falam muito pouco, querem falar daquilo que são. Quem fala muito quer falar e provar às vezes daquilo que não é. Para Deus não funciona. Deus conhece. E aí a Bíblia diz, olha o culto só. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que falar precipitadamente. Ou seja, vou orar. Oração não é para dar discurso para Deus. Não é para fazer pregação para Deus. Oração é, primeiro lugar, para ouvir de Deus. Vai, guarda o teu pé, vai lá e diz, eu estou indo para a oração, porque eu estou indo para o meu lugar de seguro, o meu lugar de refúgio. Lá Deus vai me ensinar, ainda que eu não diga nenhuma palavra, ainda que seja só a lágrima, ainda que seja só o sussurro, eu vou aguardar Deus falar comigo. E se eu chegar e eu guardar meu pé, eu discernir na presença dele, em pouco tempo, a minha alma não for saciada porque eu tenho algum problema, no final eu digo para Deus, Deus, obrigado. Agora, eu tenho esse problema, Senhor. Eu tenho isso. Quase sempre, quando a gente vai à presença de Deus para ouvi-lo, a gente não precisa falar muito depois. Agora, quando a gente não vai à presença de Deus para ouvir, a gente fala, cansa Deus e se levanta sem sensação nenhuma. Porque guardar o pé, discernir é, se eu vou à presença de alguém, como Deus, eu tenho mais que ouvir do que falar. Impressionante como é que a oração de hoje as pessoas às vezes aproveitam para pregar para Deus, para ensinar para Deus. Elas mostram a fé que têm, elas dizem, Deus, como você não sabe, como você não é cuidadoso, eu vou dizer para você o que está acontecendo comigo e o tipo de cuidado que eu quero que você tenha comigo. É muito diferente, muito diferente. Palavras precipitadas não devem ser ditas em nenhuma relação, e muito menos em relação ao Senhor, num culto a Deus. Ouça bastante. Nós temos 3 palavras que nós usamos bastante, que não atrapalham a Deus, porque quando a gente fala para Ele. Eu acho muito bom, me pergunto por que isso é da Assembleia de Deus, você é pastor da Assembleia de Deus. Às vezes vem besta e diz assim, o senhor é um cara bem formado, devia ser de outra igreja, onde tem os anéis. Eu digo, eu sou da Assembleia. Por quê? Eu digo, porque eu gosto de culto barulhento. Eu gosto de culto que eu posso dar glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Exatamente para não estar precisando falar outras coisas. E estar pensando outras coisas. Vamos dar um glória a Deus bonito aqui? Isso. Vamos dar um aleluia? Tão pequeno. Louvado seja Deus. Vamos dar um Deus seja louvado? Isso.
De vez em quando sua boca, seu coração ficar pensando demais que você quer falar qualquer bobagem, dê um glória a Deus, dê um aleluia, dê graças a Deus, que você vai ver como a sua alma vai. Compromisso de um voto, por favor, Eclesiastes 5, 4 a 7. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Hoje, não é muito comum, mas antigamente a nossa fé, essa questão do voto, em todo culto quase, os irmãos vinham para dar testemunho. Quem fazia um voto a Deus, vinha pagar o voto. Dizer, irmão, eu quero pagar meu voto. Eu vou dar o testemunho do voto que eu fiz e que eu paguei, eu cumpri o voto com Deus. E ele era tão importante isto, que era motivo de testemunho no culto. Claro que a igreja naquele tempo era um pouco menor e era possível. Por exemplo, hoje, nem sempre é possível a gente dizer, vamos cantar parabéns para cada aniversariante. 3.000 pessoas, no mínimo, naquele culto, tem 50 aniversariantes. É impossível, não é? Vamos, os irmãos que fizeram voto, mas era estimulado e os irmãos vinham. Era a coisa mais comum. Por isso, a gente apresentava uma criança e o pai dizia, eu fiz um voto. E ele dava uma oferta ou oferecia uma oferta, alguma coisa a Deus por aquele voto. Hoje, menos utilizado. Isso não é problema. O problema é que, quando utilizado, a gente deve cumprir. E principalmente se for para Deus. E principalmente se for para Deus. Na verdade, meus amados irmãos, nós já dissemos isso várias vezes. Nós já dissemos que é característica do cristão salvo cumprir palavra dada, seja com quem for. O Senhor Jesus nos instruiu dizendo, seja a sua palavra sim, sim, não, não. O valor, o patrimônio de um ser humano, homem ou mulher, que cumpre palavra, vale mais do que riquezas, e Eclesiastes diz isso. Mais do que qualquer coisa, um homem que cumpre, uma mulher que cumpre palavra, ela é distinguida e é uma característica de sal da terra e luz do mundo. Eu falei, eu vou cumprir. Vou cumprir com meu filho, vou cumprir com minha esposa, vou cumprir com meu patrão, vou cumprir com meu funcionário, vou cumprir. Aí vem Deus. Quando chega a Deus, o ápice da pirâmide, a gente diz, eu cumpro com meus filhos, com meu patrão, no meu negócio, mas Deus, ele é tão bondoso com ele, eu não cumpro, eu negocio. Com ele eu driblo, com ele eu penso que eu engano, com ele eu voto, ele me abençoa e eu digo a ele, me perdoa, Senhor, porque tu és tão bom, mas eu não vou cumprir o voto. Onde é que nós estamos colocando, na escala de prioridades nossa, o nosso temor a Deus, o guardar o pé, o não falar palavras que não precisem ser faladas, o ouvir? Se você não vai cumprir, provavelmente Deus não fez porque você fez o voto. Fique calado. O amor dele é para você sem você precisar mentir para ele. Ele não vai deixar de te abençoar por causa disso. O voto que a Bíblia se refere é, não faça. Se você não cumpre, melhor não fazer. E o escritor diz isso exatamente porque Deus não depende disso para fazer. Tudo que Deus nos orienta na Bíblia é você que precisa, somos nós que precisamos.
A Bíblia diz que nós não devemos jurar nem pela terra, porque é o estrado dos pés, nem pelo céu, nem pela vida. Mas há um costume maluco entre as pessoas, e às vezes a gente até fica desconfiado. Ele chega assim e ele diz uma coisa: pastor, eu juro por meus filhos. Que isso, meus amigos? Quem tem confiança que dando uma palavra vai cumprir, não precisa jurar não. Eu desconfio de todo mundo que chega comigo jurando. Juro por Deus, juro pela minha salvação, juro pelo meu filho. Eu digo, essa pessoa desconfia tanto dela, que ela precisa usar outras pessoas para tentar fazer que os outros creiam. Cara limpa, diga e cumpra. Não diga para não precisar cumprir. Cumpra. Relação a Deus, a mesma coisa. O que seria, todo mundo está aqui, mas tem muitos visitantes, amigos nossos aqui, que estão aqui conosco. E um voto é isso: você está precisando de alguma coisa, você está pensando em alguma coisa, e você diz, eu vou me comprometer de fazer disso uma prioridade. E se e quando o Senhor fizer isso, eu vou responder a isto com alguma atitude ou com algum gesto. É um pacto especial que você faz com Deus, não obrigatório e não necessário. Não lhe faz mais crente, não lhe faz mais salvo, porque a Bíblia diz que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obra, por voto, para que ninguém se glorie. Todos somos iguais diante de Deus, e não adianta a pessoa fazer voto para dizer assim, se eu tenho mais dinheiro, eu consigo agradar a Deus mais, porque Deus seria... Quem assim faz, coloca Deus como um ser injusto. Um ser injusto. Não é pelos seus méritos. Todos nós temos igualdade de condição, porque o padrão de Deus chama-se fé. Fé é a certeza de que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam, das coisas que hão de vir e das coisas que se esperam e que não se vê. Isso é fé. Todos têm direito de ter. O índio que não tem emprego, o homem da selva que nunca foi contratado, que não veste roupa, tem igual condição de relacionamento com Deus. Eu diria mais ainda, talvez mais condição do que a gente, porque quando a vida é mais simples, mais o homem e a mulher se aproximam de Deus. Quando as complicações da vida, as comodidades da vida, o maior inimigo do homem para a sua relação com Deus é substituir a comunhão que ele precisa ter com Deus por coisas que lhe fazem sentir confortável. Não tem erro nenhum em ter dinheiro, ser confortável, nada disso, desde que não substitua a prioridade e a relação de fé que você tem com Deus. Mas geralmente se substitui porque tem dinheiro, porque tem fama, porque está em saúde, porque tem sucesso. A peia vem depois, e aí a pessoa vai buscar Deus. Vai buscar Deus, vai chorar. Então cumpramos a palavra que damos, e em relação a Deus não precisa dar. Se der, vai um voto. Vaidades da riqueza, por favor. Amor ao dinheiro. 5. Vamos lá. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e de seu trabalho nada poderá levar consigo. A riqueza tem valor para essa vida, bens materiais para essa vida. Quem é o homem ou a mulher sábio? É quem sabe ganhar e quem sabe empregar o dinheiro. A maior erro que alguém pode fazer é viver a vida toda juntando dinheiro, preocupado para morrer com esse dinheiro, deixando problema para os outros. O dinheiro vem à mão nossa, o crente sabe muito bem disso,
Ele utiliza da melhor forma possível. E aí é que a gente conhece até o nível do crente que vem. Entre as formas que ele utiliza, do que vem à sua mão, pela vida que Deus deu, os talentos que Deus deu, oportunidade que Deus deu, competência que Deus deu, emprego que Deus deu, saúde que Deus deu, ele pega e faz o orçamento dele. Ele diz assim: eu preciso disso para viver, eu preciso disso para fazer uma reservazinha, para tempos mais difíceis, quando eu precisar, eu preciso disso para ajudar os outros, eu preciso disso aqui para devolver para Deus minha gratidão, minha oferta, meu dízimo. Que alguém fica preocupado, é 10, é 12, é tal, é o seu coração. Se você pode fazer 90, parabéns. Se você pode fazer menos, parabéns. Eu estou com 66 anos de vida, 45 de pastor, eu me cansei de dar dízimo. Eu estou dizendo isso não é para vocês ficarem pensando de mim nada não, mas me cansei. Deixei de ser dizimista, passei de ser 11mista, 12mista, 13mista, alguma variedade na vida cristã, que chato! Me dá, é 9, é 2, é 3, ou 4, é 5, gente, se Deus me abençoou, eu estou continuando a viver muito melhor, e a única coisa que eu seguro subindo é Deus. O que é que eu quero da vida? O que é que eu quero da saúde? O que é que eu quero da bênção? Como é que eu excluo Deus de uma sociedade que está dando certo? Ele me abençoando tanto, que Deus vem para cá, porque nessa sociedade você ganha bastante, a sua obra ganha bastante, é você me dando, eu distribuindo, guarda a maior parte para mim mesmo, e é isso mesmo, Deus mandou fazer isso, mas você não fica com o mesmo jeito, não vai perdendo, eu vou te tirando, não vai nada, vai botando, vai botando, vai botando. Qual é a melhor glória? É muito gostoso. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus disse, e não está nos evangelhos, está registrado em Atos: mais bem-aventurado é dar do que receber. Olha que loucura de Jesus. Aposto que na vida comum isso seja verdade. Todo mundo diz: eu quero é mais, sanguessuga, dá-me, 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 dá-me. Não é gostoso receber? Só que é diferente. Jesus disse: experimenta receber, deixa de ser pobre de espírito, sabendo do gosto só de receber, e passa a experimentar uma experiência a mais. Quanto você paga para ter uma experiência a mais, para aprender mais? Então completa o ciclo: recebe e dá, recebe e compartilha. Começa compartilhando contigo, com a tua família, mas vai além. Vai além, não esquece da obra de Deus, não esquece de ajudar o próprio. Que tal? Quem é a pessoa mais rica? É aquela que tem tudo para si, só para si, e não dá nem para si, e junta demais, ou aquela que tem e ela compartilha? É quem compartilha, tem mais do que quem não compartilha. Quem é que tem a experiência melhor? É quem eu acho extraordinário. Ontem a minha neta Sara aniversariou, e eu botei o presente dela, digo: manda teu Pix aí. Ela disse: vovô, não tenho Pix não. Aí eu, na hora, botei o dinheiro da minha carteira. Onde encontrar minha neta eu vou dar. Ontem eu encontrei ela lá no Centenário, peguei disso aqui: olha aqui, o teu presente. Pergunta para mim se eu lembro como foi que chegou aquele dinheiro para mim. Não lembro. Pergunta para mim que alegria de ver minha neta com aquele dinheiro correndo e dizendo: opa, eu vou comprar alguma coisa. Dinheiro é papel, dinheiro acaba, dinheiro, todo mundo lembra do colo, vem, ó, dinheiro está fazendo gente se suicidar, e não tem erro nenhum nisso. Junte e ganhe muito dinheiro, segundo tudo quanto Deus lhe dá de capacidade, mas use esse dinheiro para você sentir o que é que o valor do dinheiro tem na vida. E não use desordenadamente não, para que não falte, mas use. Qual é o problema aqui? Amor ao dinheiro. Gente, pobreza extrema traz certas dificuldades, mas a solução não é o amor ao dinheiro e a usura de juntar.
De jeito nenhum. Nós estudamos Provérbios. Provérbio diz assim: Senhor, eu não te peço que me des pobreza para eu não blasfemar o teu nome, mas não me dê riqueza que faça-me esquecer de ti. Olha que oração, gente. Olha que oração. Provavelmente eu queria dizer: me dá toda a riqueza, me dá toda a riqueza. Deus é tão bom que a riqueza do mundo, que tudo que se tira foi Deus que fez. O rico, o dono da Vale, está trabalhando com o que Deus fez para ele, gente. Os donos e acionistas da Petrobras estão tirando o que Deus preparou para eles, gente. Deus é tão bom que deixa o homem experimentar as coisas que ele busca, ainda enquanto ele rejeita quem fez essas coisas e quem deu essas coisas. Por isso você vê, não teme a Deus, é rico. Não tem inveja disso. Porque na verdade a maior riqueza é ter riqueza junto com a maior riqueza, que é ter Deus, paz, perdão, salvação, vida eterna. E dinheiro é muito bom, como dizia o pastor Firmino. Cascalho é muito bom, e mas se tiver no lugar certo. Fora disso, nós estamos vivendo na nossa cidade umas notícias, devemos orar, tão tristes. Minha alma chorou muito nesses 2 dias, de perceber que no mundo as pessoas que mais têm estão desistindo da vida, suicidando-se com muita riqueza. E o que eles estão dizendo: não faça o que eu fiz. Um monte de gente dizendo: eu quero ser como foram. Eu não sei quem foi a pessoa, mas foi um monarca desse, me perdoe não saber dizer para vocês. Ele disse assim: no meu funeral, eu quero que vocês façam o caixão e que minhas mãos fiquem para fora. Vocês já ouviram falar sobre terno de defunto? Qual é a diferença de um terno que um defunto, que a funerária bota no defunto, para o paletó que eu uso? A funerária não coloca bolso. É só mais ou menos aqui para você ver. Não tem bolso. Diz: coloque minhas mãos para fora, para quando vocês me levarem para o cemitério, eu que for um grande homem, monarca e tudo, as pessoas aprendam a maior lição: que tudo o que eu construí, todo o meu império, não vai nada comigo. Que lição! Foi Alexandre o Grande fez isso. O terno do defunto, a roupa, não tem bolso, para ninguém descobrir que leva alguma coisa. Que coisa maravilhosa. Eu quero que Deus prospere e dê riqueza para todos vocês. Orem por mim. Deus, manda grana para o pastor Samuel. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Aliás, daqui uns dias vocês vão ver o que eu vou fazer. A coisa mais gostosa do mundo. Como Deus é minha prioridade, a maior parte do dinheiro que vem à minha mão pessoal, eu uso, tiro o suficiente para viver bem aqui na terra. Como eu não sou bobo, eu digo: aqui na terra, não passar fome, viver bem, mas no céu, eu tenho riqueza acumulada no céu. O homem sábio faz isso. O homem sábio sabe, ele cria a sensação dizendo: isso é para a terra, eu vou gastar aqui na terra. Agora, a partir disso aqui, eu creio na vida eterna, eu vou para lá. Quando eu chegar lá, não é para minha glória, mas vou encontrar muito daquilo que eu pude fazer aqui, vou ter no céu. Que pessoa inteligente. Tem gente que é tão rico que a riqueza dele, que a pobreza dele, ou a riqueza, só dá para essa terra, e que ele só tem dinheiro. Amor ao dinheiro não resolve o problema da pobreza, leva à usura, faz o homem fazer qualquer coisa, que depois ele nem sabe. O Brasil está cheio disso. Tiveram pessoas que tiveram tanta usura, tanto amor ao dinheiro, que roubaram tanto, que guardaram, alugaram apartamento para esconder dinheiro. E na hora que foi descoberto,
ele pagaria todo aquele dinheiro e mais o dinheiro que não estava escondido, para esconder aquele dinheiro, ou para tocar fogo naquele dinheiro, para a sua consciência não lhe pesar. O crente é diferente. Ele sabe o valor de Deus, ele sabe o valor do dinheiro, ele não faz do dinheiro seu Deus e nem do dinheiro seu Senhor. O dinheiro, para qualquer ser humano, é servo para fazer, viver bem e fazer o bem nesta vida. E entre os bens que fazemos, nós fazemos o bem de poder ajudar a obra de Deus, alcançar outras pessoas, amar outras pessoas como o amor de Deus. Vamos, riqueza e bênção de Deus, eu já falei, vou saltar isso aqui. Riqueza com bênção de Deus, é isso que nós dissemos. Deus não é miserável e nem é pobre. Crente não é sinônimo de ser miserável. Aliás, a Bíblia diz: fui novo, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. É uma declaração da fé que nós temos, que ainda quando estamos desempregados, ainda quando estamos passando por problemas econômicos tão grandes, Deus supre. Deus supre. Deus não supre o preguiçoso, Deus não supre o que vem fazer, Deus não supre isso não. Mas Deus manda árvore trazer comida para quem está em algum lugar precisando de comer, Ele supre, tudo é de Deus, e a nossa confiança é essa. Eu trabalho, eu luto, mas se eu não consigo, Ele me sustenta. Eu não sei se você tem essa convicção. Se você tiver, levante a mão para o céu e diga: Ele me sustenta quando eu preciso. Que riqueza maravilhosa. Vamos para frente para chegar ao nosso... Opa, o tempo já pulou. Riqueza e sua insegurança. Capítulo 6, verso 1 e 2. Leia para mim, vale a pena a gente concluir. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come, também isto é vaidade e grave aflição. Riqueza e insegurança. O homem a quem Deus deu talento, vida, e ele angariou toda a riqueza, o máximo que pôde, mas não desfrutou de nada. Nada. Não fez o bem, não viveu bem, só tinha segurança em amontoar papel que queima fácil, que se acaba fácil. Uma crise pode falar com os homens mais ricos do mundo que o que eles têm de temor é muito grande. Eu tive a oportunidade de conviver com alguns, felizmente alguns crentes. Um deles, que era o 60º homem mais rico da Europa, da Escandinávia, o maior distribuidor de automóveis e coisa, é um irmão nosso. Eu convivi com ele durante muito tempo. Um dia ele veio ao Brasil, eu botei dentro do meu carrozinho que era velho, levei lá para o sítio onde papai morava, no Rio Preto da Eva, lá no meio. Depois eu fiquei com vergonha, ele é lord inglês, eu botei ele no carrinho assim todo, e ele distribui os melhores carros do mundo, ele que distribui, e eu botei no carro, cheguei lá, fiz ele tomar um banho numa bica daquela água de rio, daquela água toda mais. Quando terminou aquilo, ele me deu uma lição. Ele disse: Samuel, deixa eu te dizer uma coisa, nunca ninguém fez isso comigo. Pastor, ele me chamava bem, com muito respeito. Eu já sei uma coisa: se tiver uma guerra, se quebrarem os bancos, eu quero vir para cá para ficar morando com você, porque aqui eu como goiaba, tomo banho sem ter dinheiro. Porque meu dinheiro está todo na mão de outras pessoas e eu... Toda noite eu verifico o meu saldo, eu jogo a moeda, eu faço câmbio, faço tudo. Mas se acontecer um problema no mundo, o dinheiro não vale nada. Vai valer quem? Ele disse: quem tem paz, quem tem vida e quem tem goiaba para comer, quem tem rio para tomar conta. Eu já sei, nem a polícia vai me achar se eu vier aqui para o meio da coisa. Que lição, gente! E era um homem poderoso, um homem que anda de aviões dele, de carro para ele e tudo mais. Riqueza e insegurança. Imagine só, toda a riqueza. Morre o homem, fica isso tudo aí. Se ele não tem filhos, o governo lança a mão. Ele é que goza do dinheiro.
Se ele tem filhos, às vezes o pau quebra na justiça, que os filhos morrem e o dinheiro fica preso lá porque não decide uma ação judicial. E eu conheço pessoas, não tem dinheiro para pagar a casa que moram, as despesas da casa que moram, que o pai pagava, e rio de dinheiro e não consegue pagar, e tem que vender tudo e descer na vida, porque teve alguém que foi tão insensato, que juntou tanto dinheiro, pensando que isso lhe garantiria todo o sucesso. Fique em pé comigo, os contrastes da vida, e vamos para nossa ceia. O primeiro contraste da vida que está aqui, grite comigo qual é, bem alto, vamos lá, o primeiro contraste. Quando a gente crê em Deus, é sal da terra e luz do mundo, a gente sabe viver na adversidade, sabe viver na prosperidade. Isso é uma coisa. O apóstolo Paulo disse: sei viver na escassez e na abundância. Sei ser grato a Deus quando me falta o emprego. Sei ser grato a Deus quando diminui minha reserva, porque eu também sei me alegrar quando eu estou com prosperidade. O homem sem Deus, sem fé, ele não sabe disso, ele se desespera, ele se mata quando a prosperidade se torna adversidade, escassez. Não sabe, ele só sabe lutar com o que ele tem de sobra. O homem de Deus e a mulher de Deus não. Aliás, tem muita gente que olha uma pessoa bem sucedida na igreja, e quando ele está passando por dificuldade, diz: isso é pecado, isso é porque não presta, isso é porque conversa fiada. Para a gente ser testado na nossa fé cristã, nós não podemos ser só abençoados com prosperidade, porque se nós formos só abençoados para ser feliz com prosperidade, a gente cai, a gente tomba. Na nossa revista tem um ditado que diz: Deus te abençoa com prosperidade para você ser feliz, alegre, mas Ele coloca um fardo em você, para você não ficar muito narigudo e não se perder na prosperidade. Ele coloca um fardozinho para você ficar equilibrado em pé. Ora um fardo, ora uma alegria, ora uma adversidade. Se você me perguntar, quando é que os homens se tornam mais infelizes e praticam os maiores desatinos da vida? É na hora da prosperidade. É como nós somos testados. Por exemplo, eu, pastor, e outro mais aí. Como é que a glória de Deus, a igreja pode ir para frente sem que eu tome essa glória e eu queira me exaltar a mim mesmo? Como? O inferno não tem sucesso na adversidade, que ele sabe que a gente vai para o pó, a gente ora, a gente pede. Agora, quando está tudo bem, a gente se esquece de alguma coisa, a gente vai e cai. Quem está em pé, olhe para que não caia. Justo e sábio, por favor, leia esses 2 versículos para a gente ver. Olha o contraste, justo e sábio, é exagero. Quem lê? Já fecharam a Bíblia? 16 e 17. Olha que lição. Eu gosto desse texto demais. E tem gente que não sabe que esse texto está na Bíblia. E está na Bíblia. E sabe onde é que está? Está em Eclesiastes, capítulo de número 7 e o verso 16 e 17. Olhe só como está na Bíblia. Leve para casa essa. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não seja demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruiria tu mesmo? Bíblia! Alguém diz: não, isso não está na Bíblia, isso não é verdade. O Senhor pede que a gente seja justo, seja justo a qualquer circunstância, seja mais justo com os outros do que você é com você mesmo, não. A Bíblia diz: cuidado, hein? Cuidado com essa falsidade, cuidado com esse exagero, cuidado com essa aparência, cuidado com essa hipocrisia. Não seja exageradamente justo, porque você vai se destruir. O inferno, ele quer que você não seja justo. Quando você começa a ser, ele perdeu. Aí ele diz: deixa.
Agora eu vou pegar ele no exagero. Ele vai estar na caminhada boa, mas ele vai. Quando ele começar a perder noção da sua limitação e querer ser mais justo do que o homem pode ser, vai se destruir. É assim. Às vezes papais são assim com crianças. A criança nunca andou, ele pega aqui, não vai meu filho, não vai nada, aí depois ele solta. E aí depois o filho vai, cai. Estou lembrando para a gente terminar a história de um bêbado. Tropegante. Passou por uma pessoa, disse, deixa de beber, deixa disso, isso vai te destruir e tal. O cara disse, não morri, vou continuar. Tá bom, então Deus te acompanhe, vai em paz. O bêbado foi, tropecando, caiu, quebrou o nariz. Ele disse assim, ei Deus, se tu quiser ir comigo, tu vai, mas não me empurra, hein? Não me empurra, hein? Tem gente que pensa que Deus empurra crente para ser justo demasiadamente. Nós não somos. Eu olho para você, você não vai me enganar. Não venha dizer que você não peca. A Bíblia diz, quem diz que não peca é mentiroso. Não venha pensar de mim também que eu não peco não, porque eu não sou anjo não. Eu sou ser humano, igual você. E nem demasiadamente sábio. O que a Bíblia quer dizer? A Bíblia quer dizer, não seja justo e sábio ao seu próprio coração, ao seu próprio julgamento. Não se exalte, não pense mais do que você pode pensar. Que lição bacana, bonita da Bíblia, não é? Para mim, eu já citei várias vezes isso conversando com pessoas, e as pessoas dizem, não, mas isso não pode estar na Bíblia. Isso está errado. E termina, coisas encobertas e coisas reveladas aos homens. Tem crente que não cumpre nada do que a Bíblia pede para ele cumprir. A preocupação dele é, quando é que Jesus vem? Como é o céu? Quando é que vai ter a trombeta lá? E aqui ele é péssimo crente. Jesus diz, vocês são sal da terra e luz do mundo, seja o que vocês podem ser aqui. Por que vocês querem descobrir coisas que nem eu sei? Jesus disse, tem duas coisas que Jesus disse que ele não sabe. O dia que ele vai voltar e nem quer saber, até Jesus. Ele está pronto, em algum lugar, ele disse que eu sou obediente ao Pai. Teve uma outra coisa que Jesus disse, eu não posso, eu não sei. Tiago e João disseram, deixa sentar ao teu lado, dos exalta. Ele disse, está por fora. Isso aqui não é para ti, não é para quem, nem eu sei, isso aqui é para quem o meu Pai já decidiu, e eu nem estou curioso. Tem crente que é curioso. Ele quer só bisbilhotar coisas que são encobertas, às vezes até aos homens. E querem ensinar coisa que nem Deus ensinou, criando dificuldade para os crentes, para as pessoas, criando dificuldade. Eu lembro, quando a gente chega a essa idade, a gente lembra de algumas coisas mais antigas. E eu termino aqui. Eu tive o privilégio de, na Rede Boas Novas, fazer uma entrevista, eu e Rebeca, com o que seriam os homens mais sábios do Brasil, num programa chamado Cabeça para Cima. O nome deles, depois vocês pesquisam, chamava-se Ronaldo Mourão. Ele é astrônomo, físico e mais outras coisas. Ele foi fundador da Observatório Nacional, do Museu de Astronomia. Ele escreveu mais de 90 livros que são, incluindo dicionários e enciclopédias de astronomia e de física. Ronaldo Mourão. Ele foi para um programa. E junto com ele foi um chinês chamado David Zi, descendente de chinês. Ele é oceanógrafo, eu gosto muito disso. E também meteorologista, conhecido. O Ronaldo Mourão já faleceu. O David Zi aparece nas grandes televisões, quando há catástrofe e tudo, ele que aparece. E nós fizemos o programa. E eles mostraram o conhecimento deles, tudo, já astronomia. Eu adoro, eu talvez estudaria, mas não. Eu resolvi estudar logo o terceiro céu de uma vez. Não sei nada sobre o terceiro céu, mas vou chegar lá e vou ver como é que é. Aí eu abandonei. E eu fui, meus irmãos, entrevistando esse homem, eu e Rebeca. Eles foram falando das coisas mais lindas do universo, que você não consegue. E eu ali eu estava me alimentando daquilo. Terminou o programa. Última pergunta do programa.
Nós tínhamos uma cantora, porque a gente entrevistava descrente, personalidade, quem fosse. No final, a gente dava a volta do anzol. A gente procurava um hino para cantar, e eu acho que a cantora cantou até Ditosa Cidade, o céu. Imagina só para um astrônomo e para um oceanógrafo. Um dizia que não cria em Deus, outro mais ou menos. Quando terminou a entrevista, ele falou do céu da meteorologia, falou do céu da astronomia que os nossos olhos não veem, encantador. E Deus me levou a fazer uma pergunta para eles. Doutor Ronaldo Mourão e doutor David Z, o que vocês conhecem? Vocês falaram muito bem sobre o céu da meteorologia, vocês falaram sobre o céu da astronomia. O que vocês sabem sobre o céu de Deus? Ensinem para a gente. O céu de Deus, como é que é? Quando eu disse isso, rolaram lágrimas nos olhos daquele homem que dizia que não cria em Deus. Houve um silêncio no estúdio, e ele disse assim para mim: Pastor Samuel, eu não creio em Deus, mas eu tenho que admitir uma coisa: alguém criou esse universo. Esse universo é tão lindo, esse universo é tão imenso, esse universo é tão organizado. O senhor sabe qual é a minha maior frustração? Eu disse: não, eu vou morrer e não consigo descobrir 1/1000º do que é o universo que eu gastei a minha vida toda para estudar. Essa é a minha frustração, para descobrir um pouquinho do que Deus fez. Eu empreguei minha vida toda, escrevi 80 livros, e eu tenho que admitir, tem um ser, o Senhor chama ele de Deus, mas ele disse isso com lágrimas. Ele disse com lágrimas. Que alegria. Muitos jovens, adolescentes, vocês que estão aí, eu estudava na escola técnica, tinha um professor de ciências, o bicho era vaidoso, chamava-se Roberto. E eu era muito ativo com os alunos, ele sabia disso. Eu pregava o evangelho para os alunos lá, do jeito bom, consegui ganhar pessoas. Não era do jeito ruim, enjoado não, porque crente não precisa ser enjoado. Um dia ele colocou a gente dentro do laboratório de ciências. E olha só o que ele disse para mim, eu nunca esqueci disso. Coisas encobertas e coisas reveladas. Ele pegou e trouxe uma rosa, uma flor, e trouxe para o laboratório e disse assim: vocês vão ver como a gente consegue saber tudo da natureza. Aí ele pegou um pilão, mandou a gente pilar aquela flor. Aquela flor rosa, ela ficou só um líquido transparente, um líquido. Ele disse: agora eu vou dizer para vocês, vamos botar no laboratório e testar o que tem nessa flor. Tem H2O, tem... Aí foi dizendo tudo que compõe uma flor. Ele disse: está vendo? O homem não precisa de Deus. Ele disse isso, era adolescente. Deus tem misericórdia da gente mesmo quando a gente é adolescente. O homem não precisa de Deus. O homem sabe. Ele sabe descobrir todas as coisas. Gente do céu, os colegas olharam para mim, e eu olhei para o professor. Deus me deu uma sabedoria e uma ousadia. Quando ele estava festejando a incredulidade dele de Deus, eu disse para ele: professor, parabéns, hein? Vamos agora pegar esse líquido e vamos transformar em flor. Vamos fazer a flor de novo. Ele disse: impossível, impossível. Eu disse: aí está Deus, aí está Deus, aí está a utilidade de Deus. Deus dos impossíveis, Deus da casa de Deus, Deus da riqueza abençoada, e Deus que nos ajuda a andar por montes e vales dessa vida, e nós não desistimos. Nós dizemos como disse Jó: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Eu recebo o bem como não receberia o mal, mas eu sei que o meu Redentor vive, nenhum dos seus planos podem ser desfeitos. Avante, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vibre, vamos tomar a ceia do Senhor. Sejam crentes em Cristo Jesus. O céu nos espera, e eu quero estar lá e morar contigo, ser teu vizinho lá no céu. Deus abençoe você.